Salmos, doses de consolo para a alma. E nós já começamos domingo passado com Salmos 4 e hoje nós vamos expor o Salmos 73. Salmos 73. Salmos 73. Todos acharam? Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele possa preparar os nossos corações para receber a sua palavra. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, com os nossos corações atentos, os nossos ouvidos também para ouvir a tua palavra. Que tu possa falar aos nossos corações essa noite. Que estejamos, ó Pai, com o coração atento e cativo à tua palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos, ó Pai, apesar de quem eu sou, mas que tudo que seja dito esta noite seja instrumentalizado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e possa ser boca Tua esta noite. Se nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Lá no livro de Juízes, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, conta uma breve história de um rei chamado Adoni-Bezeque. Ele era um rei cananeu, inimigo do povo de Deus. E esse rei tinha por costume, inclusive ele mesmo vai dizer em uma das suas falas lá no verso, que havia feito isso com dezenas de reis, de cortar os dedos dos reis, os polegares das mãos e os polegares dos pés. Porque seu polegar da mão, vocês já perceberam, mas o nosso polegar é o nosso dedo mais importante da mão. Porque ele faz contraponto a todos os outros e nos ajuda a segurar nas coisas. A gente sem um polegar fica quase impossível, pelo menos ter segurança, né, ao segurar em algo. Então, cortar o dedo do polegar era, numa época em que era impossível não viver em guerra, era praticamente condenar alguém a não poder pegar uma espada para guerrear. Então esse rei teve a diabólica ideia de cortar os dedos dos seus reis inimigos, todas as vezes que os capturavam. Cortava os dedos da mão, o polegar da mão e do pé, porque o do pé fica ruim também para a gente se apoiar. Então, realmente, você está aí condenando alguém a não poder mais guerrear. E conta a história que, no final da vida desse rei, esse rei foi capturado justamente pelo povo de Deus, que era inimigo dele. E o que é que acontece? O povo de Deus pega e captura esse rei, o Adoni-Bezeque, e faz justamente a mesma coisa com ele. Cortam-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. E o rei, inclusive, se lamenta, né? Eu vou ler aqui as próprias palavras do rei, que está lá em Juízes, capítulo 1, quando ele diz assim, olha as palavras do próprio rei. Ele diz no verso 7: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Quando a gente olha para esse rei e escuta esse relato de um rei malvado que cortava os dedos dos seus inimigos, e no final da sua vida ele é capturado e acontece a mesma coisa com ele, qual é o sentimento que vem no nosso coração? É um sentimento de justiça, não é verdade? Bem feito, pegue, bem feito, está vendo? Deus tratou do mesmo jeitinho que ele tratava os outros. O rei mau, que no final da sua vida foi capturado e foi humilhado, da mesma forma que humilhou mais de 70 reis. Inclusive ele diz que comiam embaixo da sua mesa. Isso quer dizer que eles eram humilhados por este rei. E aí esse rei depois também é humilhado no fim da sua vida. Claro que não é de se admirar que a gente ache bem feito e ache justiça o que foi feito com ele. Isso porque a gente, no nosso coração, a gente quer sempre que isso aconteça com homens maus. Homens maus
merecem ser punidos. Homens maus merecem a justiça de Deus sobre eles. Que venha a mão pesada de Deus, que venha o Deus da justiça e cometa o mal contra eles, da mesma forma que eles cometeram contra os outros. Recebam a justa paga de Deus. Mas, da mesma forma que a gente tem essa expectativa de que Deus puna os maus com mal, a gente também tem uma expectativa de que Deus retribua com bondade aqueles que são bons. Nós temos uma expectativa de que, por sermos povo de Deus, por sermos fiéis a Deus, por virmos à igreja, por tentarmos obedecer a Deus, mesmo diante das nossas vulnerabilidades, das nossas imperfeições, mas nos esforçando, nós achamos e criamos uma expectativa de que, por nos esforçarmos por fazer o bem, de ser fiel a Deus, Deus tem de certa forma uma obrigação de nos presentear, de nos retribuir com bênçãos materiais. E aí a gente cria essa expectativa: eu mereço o melhor de Deus, eu mereço que Deus me abençoe. E normalmente nós, quando temos a expectativa e falamos de bênçãos de Deus, está na nossa cabeça bênçãos materiais. Materiais. E quando a gente vê as coisas ao contrário, por exemplo, alguém mau, perverso, que merece a punição de Deus, tendo bênçãos materiais, e a gente, fiel a Deus, se esforçando para andar no caminho do Senhor, recebendo de alguma forma castigo de Deus, não recebendo as mesmas bênçãos materiais que aqueles que são maus não deveriam receber, na nossa perspectiva, é como se a providência de Deus estivesse um pouco desajustada, desordenada na nossa perspectiva, e Deus fosse até injusto. A gente não sabe lidar com isso. Quando a gente olha para homens que deveriam estar sendo punidos por Deus, e esses homens vivem uma vida boa, de bonança, de fartura e de luxo, enquanto a gente vive uma vida apertada, a gente de alguma forma pode gerar no nosso coração um sentimento de estar sendo injustiçado por Deus. Não sei se você já viveu isso, já pensou isso quando olhou para alguém que não deveria estar vivendo tão bem quanto vive, e você passando pelo que você está passando. Se você já passou por isso, você não é a primeira pessoa. Se você já pensou isso, você não é a única pessoa. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos iniciar a leitura aqui, o salmo de Asaf. Asaf era um cantor. Asaf vivia no templo cantando, inclusive liderava outros levitas. Era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que vivia ali no templo, lidando com as coisas de Deus. E o que é que acontece com esse homem? Vamos ler o salmo, Salmo 73, diz assim, salmo de Asaf. Deixa claro que foi Asaf que o fez. Inclusive Asaf não só fez este salmo, como outros 12 salmos. E diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E agora ele vai dizer por quê. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf, já no início do salmo, os 3 primeiros versos, ele já nos diz o que é que vai ter lá no salmo. Ele já nos adianta, dizendo: quase que eu caía, quase que eu me abandonava a Deus, quase que eu me revoltava, embora essa revolta tenha sido temporária, quase que ela acabou com a minha fé. Esse é um salmo de crise existencial. Esse é um salmo, mais um de angústia, mais um de alguém que está aflito, ao olhar a prosperidade dos maus, e ao olhar para si mesmo, e ver sobre si a mão pesada de Deus, a disciplina do próprio Deus. Ele de alguma forma questiona a própria justiça de Deus. E aí, nos primeiros 3 versos, ele vai fazer isso, porque ele olhou para aqueles maus que, na perspectiva dele, merecia tudo de ruim, merecia serem pobres, mereciam o castigo de Deus, mereciam as piores doenças. Mas a gente vai ver aqui que esse povo não estava vivendo assim. Ao contrário
do próprio Asaf, que mesmo sendo um homem temente a Deus, estava passando por essa aflição da alma, esse questionamento, essa crise, por que não dizer essa crise de fé, ao olhar para o que ele olhou. Mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 2, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo acontece, meus irmãos, tudo acontece igualmente a todas as pessoas. É a própria palavra de Deus que está dizendo, ao justo e ao injusto. E aqui já nos dá uma pista para onde a gente vai caminhar no nosso sermão. E aí o Asaf inicia o seu salmo já com uma certa conclusão, dizendo que Deus é bom, dizendo que por pouco não desviou seus pés, dizendo que o problema dele foi olhar para a direção errada, olhar para o lugar errado. O problema dele foi invejar os ímpios. Aqui ele já começa uma espécie de prólogo, já dizendo, como eu falei, aquilo que está lá. Ele olhava para aqueles ímpios, e aí nós vamos ver agora o que é que ele enxergava naqueles ímpios, a partir do verso 4. Olha o que é que Asaf ia olhar para aqueles homens maus. Na perspectiva deles só deveriam receber justiça de Deus. Olha o que é que eles, como eles viviam. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e inédio, ou seja, eles não sofrem doenças. Eles não têm preocupações. Verso 5: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Esses homens não passam por aflição, só vivem com um sorriso na boca. Pelo amor de Deus, esses homens, eles no verso 6, daí a soberba que os cinge como um colar, ou seja, o orgulho deles é como um colar que está aparente para todo mundo. Eles não fazem questão de esconder o seu próprio orgulho, é como um colar que está à mostra. O orgulho deles está à mostra, é notório, é perceptível. E a violência que os envolve com manto, são pessoas violentas. Os olhos, no verso 7, saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, ou seja, são pessoas maliciosas. Verso 9: contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. São homens que blasfemam contra Deus, blasfemam contra Deus, falam mal de Deus. Verso 10: mesmo assim, homens tão ruins, tão ímpios, ainda assim, no verso 10, o povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a lago e solvo. Ou seja, mesmo esses homens ímpios, na mente do povo, à vista do povo, parece que eles são bons, e o povo gosta deles, e o povo se volta a favor deles. O povo não consegue enxergar quão ímpio eles são, quão corruptos eles são. Parece uma coisa que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? O povo não consegue enxergar, e esses homens ímpios se mostram como bons diante do povo, e o povo compra. E essa pessoa, Asaf, homem de Deus, temente a Deus, enxerga tudo isso e se revolta, né? Eles blasfemam contra Deus e não eram punidos. Tudo isso, e esses homens não eram punidos, viviam de bonança, de prosperidade, de vida boa, não lhes faltava saúde, gordura, orgulho, palavra maliciosa, e eles estão lá. E Asaf? E ainda no verso 11 eles dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Olha só, um homem de Deus, temente a Deus, olhando para esses homens, revoltado com isso, homens que blasfemam. Aqui ele fica bem claro ainda, que ele diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles blasfemam, eles não têm vergonha de questionar e de blasfemar contra o próprio Deus. E Asaf,
ao olhar para isso, qual é a conclusão dele? O que é que Asaf, ao olhar para esses homens ímpios, que merecem um castigo e não tem, alergia voltando, e não tem esse castigo, qual é o sentimento de Asaf? Olha só, olha o que é que passa na cabeça de Asaf, meus irmãos. Olha a partir do verso 13, o que é que diz esse homem de Deus. Homem de Deus. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está dizendo, foi inútil servir a Deus. Foi inútil. Porque o meu serviço ao Senhor, o meu esforço por obedecê-lo, todas as renúncias que eu fiz não valeram a pena. Porque esses homens que deveriam receber o juízo de Deus estão vivendo bem. Eu, que tanto me esforço, estou vivendo esse aperreio. As contas não fecham no final do mês. As pessoas não me têm alta conta quando tem esses homens maus. Sou inclusive desprezado ou desprezada. Deus, como pode? Onde estás? Não estás vendo isso? Essa injustiça? Vem com tua mão de justiça. E ele diz no verso 14: pois sou de contínuo afligido e cada manhã castigado. Ele estava amargurado pelas aflições e tribulações que ele sofria diariamente. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. É como se ele dissesse: se eu falasse essas coisas que eu estou pensando, Senhor, com certeza eu ia inflamar os teus filhos. Eu ia fazer com que outras pessoas talvez até duvidassem de ti. Eu ia fazer um desserviço ao teu povo. Se eu falasse o que eu estou pensando aqui. Como tu és injusto. Como tu podes permitir uma coisa dessa, Senhor? Como tu podes permitir isso, Senhor? E ele é extremamente sincero quando ele diz, no verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Muito pesada tarefa para mim. Asaf aqui está na janela da tentação. Ele está sendo tentado a abandonar o Senhor, a virar as costas para o Senhor. E claro que naquela época de Asaf não existia a teologia, a maliciosa teologia da prosperidade, mas de alguma forma entre os judeus havia uma ideia para alguns de que a prosperidade de alguém era sinal, e sempre é, da bênção de Deus sobre ele. Mas o problema é quando a gente acha, que muitos acham por aí, que Deus tem a obrigação de abençoar materialmente todas as pessoas. Isso é uma influência maligna dessa teologia danosa, que faz mal ao povo de Deus quando prega que Deus tem a obrigação de nos abençoar materialmente, de nos abençoar com a saúde, com o sucesso. É como se fosse uma obrigação do próprio Deus. Já que somos filhos do rei, nós devemos viver como príncipes. Nós nascemos para sermos cabeça e não cauda, diz essa diabólica teologia. Eles pegam textos isolados da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, quando Deus faz promessas de prosperidade para o seu povo, e traz esses textos fora de contexto para criar essa teologia, essa expectativa nos crentes de que Deus tem a obrigação de abençoar materialmente. E aí isso pode gerar no nosso coração esse sentimento de injustiça de Deus, como se Deus fosse obrigatório nos abençoar. E quando a gente olha para a prosperidade dos ímpios, isso gera um sentimento de injustiça. Mas Deus, logo eu, que tanto me esforço, sou temente a ti, faço tantas renúncias, e esse meu vizinho aqui que não quer nem saber de nada de ti, e o Senhor abençoa ele com prosperidade material, e ele não tem problema de saúde na família, e eu tenho. Ele não tem problema financeiro, e eu tenho. Então, por causa dessa teologia que infelizmente tem invadido, tem influenciado as nossas igrejas, nós estamos sendo contaminados por ela, ao ponto de achar que Deus tem a obrigação de nos dar bênçãos materiais, como se fôssemos sim, filhos do rei,
devamos exigir do rei suas riquezas. E nós lemos em 1 Crônicas que deixa claro que riquezas de fato vêm de Deus, mas em nenhum momento Deus prometeu que nos daria riqueza, em nenhum momento. Pelo contrário, é muito mais fácil, é muito mais lógico, é muito mais certo em nossas vidas sofrimento do que riqueza. O chamado à vida cristã é um chamado à renúncia, a pegar a cruz, a carregar a nossa cruz. E cruz é símbolo de morte, é símbolo de sofrimento. Não é à toa, meus irmãos, que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É o livro mais antigo, não é o primeiro, porque o primeiro é Gênesis, mas é o livro mais antigo. É como se Deus estivesse querendo já ensinar a seu povo desde cedo que o sofrimento seria uma realidade na sua vida. O sofrimento seria algo certo em sua vida e não algo incerto. O fato é que o sofrimento tem sempre em nossas vidas um propósito de Deus. Tem sempre um propósito de Deus. Mas Asaf, ele muda a sua cabeça, ele muda o seu pensamento, quando ele muda o seu olhar de direção. Enquanto ele estava olhando para a vida do ímpio, enquanto ele estava olhando para as riquezas dos ímpios, sua vida tranquila, ele estava já aqui à beira, na janela, no abismo para tentar. Para não só ser tentado, mas sobretudo cair na tentação, de virar as costas para Deus, de abandonar o próprio Deus, de acusar Deus de injusto, dizer não quero mais nada com esse Deus. Mas no verso 17, Asaf vai mudar todo o seu pensamento. Alguma coisa vai acontecer para que ele mude o pensamento. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus, verso 17. Ele vai dizer, até que ele está dizendo, isso é muito confuso para mim no verso 16, né? Entender essas coisas. Porque eu acho que o crente tem que ser abençoado com bênçãos materiais. E aí ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados em terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf estava olhando para a prosperidade dos ímpios, estava olhando para a sua aflição, para a sua vida aflita, para a sua vida de renúncia, e ele estava achando desvantagens, porque a minha vida de renúncia não gerava uma vida tranquila na minha vida, enquanto que a vida daqueles homens que não renunciavam nada, gerava na vida deles uma vida de bonança, de paz, de aparente paz, de riqueza, de prosperidade. Mas aí Asaf disse, quando eu entrei no santuário de Deus, e eu atentei, eu percebi, Deus me revelou, Deus me mostrou qual era o fim deles. Quando ele começou a enxergar a realidade de que a vida existe para além dessa própria vida, quando ele apenas parou de olhar para cá e passou a olhar para lá, ele percebeu que se aquelas pessoas, mesmo com todas aquelas riquezas, mesmo com aquela saúde de ferro, aquela bonança, aquela prosperidade, aquele sucesso, se eles continuassem daquela forma, longe de Deus, eles seriam objetos de juízo do próprio Deus. Eles receberiam a justiça de Deus. Deus faria justiça com eles. Lembram da parábola do rico e de Lázaro? Do rico que foi condenado por Deus, que estava lá no inferno sofrendo. E ele diz, me permita que eu vá avisar aos meus familiares, para que eles não venham para cá. E Abraão diz, não, ele tem a lei e os profetas. Mas permita pelo menos que Lázaro venha aqui molhar, né, que seja um pouquinho a minha boca, matar a minha sede. E Abraão diz, há um abismo entre vocês. Quando Asaf entendeu que aqueles homens ímpios, no final da sua vida, se eles não se arrependessem, se eles não confessassem o Senhor como seu Salvador, eles seriam punidos por Deus.
Ele então, ele não caiu na tentação. Ele atentou. Porque Asaf estava, como ele vai dizer, olhando apenas para esta vida temporal. O verso 21, ele diz: quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Meu Deus do céu, como eu não percebi, como eu estava com a visão limitada, eu estava apenas olhando, enxergando como eles enxergam, como se a vida fosse unicamente essa vida, como se não houvesse uma outra vida, como a única realidade existente fosse este mundo. Eu estava cego, eu estava agindo irracionalmente, eu não estava pensando, eu estava limitado, eu não estava atentando para isso. Que a minha maior vitória não é conquistar as conquistas que esse mundo pode dar. Que minha maior vitória não é ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Que minha maior vitória não é ter sucesso profissional nessa vida, mas é vencer a morte. É vencer a morte. É que a morte não seja na minha vida um ponto final. É que no dia do julgamento eu não esteja do lado esquerdo, considerado um bode. Que eu não esteja do lado esquerdo e vou ser destinado para a condenação do juízo final. Eu não estava atentando para isso. Eu estava limitado. Eu estava contaminado por este mundo. E nós corremos esse risco, meus irmãos. Corremos esse risco de estarmos tão contaminados pelas coisas deste mundo, que ela nos cega para a realidade eterna. Que ela nos cega ao ponto de não considerarmos a nossa vida além túmulo, de acharmos que a nossa vida se resume entre o nascimento e a morte. Logo nós, que deveríamos viver essa vida com a cabeça nos céus e os pés aqui na terra, mas muitas vezes vivemos com corpo e alma totalmente focados aqui, e perdemos essa perspectiva da eternidade. Perdemos a perspectiva da eternidade e somos contaminados com esse mundo. E aí Asaf cai em si. Quando ele olha para a direção certa, quando ele olha para a eternidade, quando ele olha para a verdade de que há uma outra realidade, ele continua o salmo dizendo, verso 23: todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os justos são guiados por Deus. Os justos serão recebidos por Deus na glória. Asaf diz: me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu não estava atentando que o maior tesouro, a maior riqueza que eu poderia ter neste mundo, não são as coisas que esse mundo pode dar, mas é o próprio Senhor, é o próprio Deus. O Senhor é a minha maior bem, a minha maior herança, a minha maior riqueza. E ainda que eu sofra nesse mundo, e ainda que eu passe por aflições e tribulações nesse mundo, eu posso ter esperança. Diferente destes, que ainda que possam viver uma vida de bonança neste mundo, se morrerem longe de ti, serão condenados e passarão a eternidade sofrendo. Mas a minha herança, Senhor, está em ti. A minha herança está nos céus. O meu maior tesouro, a minha maior propriedade é o Senhor. A garantia de eternidade que eu tenho no Senhor. E eu confio no Senhor. Eu não confio nas riquezas, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu cheguei a invejar a riqueza deles. Eu cheguei a invejar a segurança deles. Quando a minha segurança é o Senhor, quando a minha fortaleza é o Senhor. Nada nessa vida, nenhum dinheiro, nenhuma saúde, nada disso pode ser a nossa fortaleza nesta vida. Porque saúde passa, pode passar, a riqueza pode acabar, mas o Senhor não. O Senhor não. E ele compara, ele diz: o que é que eu tenho no céu? O que é que eu tenho nos céus? O Senhor.
É do Senhor que eu tenho os céus. É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E isso deve bastar em minha vida. Isso deve bastar em minha vida. A melhor tradução, mais uma vez, eu gosto de falar isso para os irmãos, do Salmo 23, capítulo 1, é: o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Nada sinto falta. O Senhor é o meu pastor e nada sinto falta. Eu não desejo e eu não sinto necessidade mais de nada, porque eu já tenho o Senhor, e isso é o bastante na minha vida. Ainda que eu sofra, ainda que eu olhe para alguém que aparentemente está numa vida melhor do que a minha, se essa pessoa continuar longe de ti, ela não tem o melhor que essa vida pode dar. O melhor que o Senhor pode dar não são as suas bênçãos, porque até os ímpios podem ser abençoados por Deus. Como são? Com riquezas que vêm de Deus. Nós lemos aqui essa noite. Mas o melhor de Deus, meus irmãos, não são aquelas coisas que Deus pode dar. O melhor de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. É de o próprio Deus. Porque, conforme o verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A vitória destes homens é passageira. Ainda que eles vençam todas as suas batalhas desta vida, ainda que seus negócios prosperem, ainda que tudo que eles metam a mão prospere, as vitórias dele aqui são passageiras, mas a minha vitória é eterna. A minha vitória é eterna, porque quem garante é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. A minha vitória é eterna. O que nós podemos aprender a mais do que nós aprendemos com esse salmo? A não olhar para o que os ímpios têm, meus irmãos, mas para o que eles são diante de Deus. É focar o nosso olhar. Por isso que a ideia aqui do sermão é olhar para a direção correta. É não focar o nosso olhar para o que aqueles ímpios conquistaram, para o que aqueles que você acha que devem receber a justa punição de Deus conquistaram nessa vida. Mas olhe para o que eles são diante de Deus. E esses ímpios, por mais que conquistem coisas boas nesta vida, luxo, riqueza, prosperidade, se não confessarem os seus pecados, se não se renderem ao Senhor, eles são ímpios, condenados. Eles receberão a justa ira de Deus sobre eles. Não atendemos para o que eles têm, mas atendemos para o que eles são. E são condenados, são injustos, são ímpios. Atendemos para isso, que foi justamente o que Asaf fez. Ainda que esses ímpios tenham a aparência de segurança, a segurança deles está naquilo que este mundo pode roubar. Está em suas riquezas, está na sua própria saúde, está no seu sucesso. Mas a nossa segurança está no Senhor. Essa é uma grande diferença nossa. A nossa segurança está no Senhor. No Salmos 37, verso 1, verso 2, diz o salmista: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Cedo murcharão como a verdura. Eles podem até, e eu não estou dizendo que o crente não possa viver bem, não é isso que eu estou dizendo, não é? A ideia aqui é você invejar aqueles que têm mais do que você, e você se sentir injustiçado por Deus. É isso que a gente está falando. Então, não inveje aquilo que os ímpios têm, que você acha que eles não deveriam ter, né? E com certeza isso já passou na nossa cabeça alguma vez. Com certeza. Tá vendo? Ó, fulano nunca fui na igreja, mas só vive aí no salto alto, só vive comprando, luxando, não sei o que, e eu aqui, não aperrei nada, não paga as contas no final do mês direito. Quem nunca pensou assim? Ó Deus, onde estás que não enxergas a minha fidelidade? É como se estivéssemos acusando Deus de injusto. E era isso que Asaf estava fazendo, até ele olhar para a direção certa, até ele olhar para quem esses ímpios são diante de Deus. E
quando ele atentou para isso, ele saiu do santuário do Senhor restaurado, com a perspectiva correta, olhando para a direção correta. E aí ele diz: aqui tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele diz: a minha maior herança é o Senhor. A minha maior herança é o Senhor. O Paul, ele vai dizer o seguinte: o tormento, ou seja, o sofrimento, não é o penetra na arena da nossa vida, ele tem assento reservado nela. Ele diz: se você acha que o sofrimento, que a aflição, ele é um intruso na sua vida, ele não é. Na vida do cristão, não, principalmente não. Mas ele é, conforme o povo vai dizer, ele tem assento reservado. O sofrimento é algo que faz parte da realidade da nossa vida. As aflições fazem parte. Mas que em meio às aflições da nossa alma, olhemos para a direção correta. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. As que não se veem são eternas, e é nelas que nós devemos atentar, é para elas que nós devemos olhar em meio às nossas aflições. Não olharmos para a direção errada, mas olharmos para a direção certa. Não resuma, não limite as bênçãos de Deus a bênçãos materiais, meus irmãos, minhas irmãs. Não limitem Deus a esse ponto, de achar que Deus existe simplesmente para nos beneficiar materialmente neste mundo, para nos fazer felizes, nos dando tudo aquilo que nós queremos. Isso é uma visão muito limitada de Deus, muito limitada do Evangelho, limitado demais. É limitar demais o sacrifício de Cristo, meus irmãos. Cristo não morreu naquela cruz para lhe dar o melhor desta terra. Cristo morreu naquela cruz para dar a si mesmo a você, para sacrificar no seu lugar, para ofertar-se no seu lugar, para dar a sua vida a si mesmo, por você e por mim. Essa é a maior dádiva de Deus, é ter o próprio Deus, e devemos atentar para isso. Não resumamos Deus a simplesmente bênçãos materiais. Olhemos para a direção correta, olhemos para a eternidade, atendemos que um dia as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos aqui passarão. Toda dor aqui é por enquanto, ainda que seja por um longo período na sua vida, ela é por enquanto. Quando a gente olha para a eternidade, para a perspectiva da eternidade, ela é passageira. Não desejemos viver, meus irmãos, na aparência dos ímpios. Não desejemos viver como eles vivem, como se a nossa vida resumisse a este mundo, aquilo que acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte. Porque para eles é assim. Eles se preocupam com sua aparência, em ostentar riqueza, ostentar luxo, porque para eles isso é o que importa, isso é a razão de vida deles. Não sejamos tentados a termos esse tipo de vida, meus irmãos, de ostentação, de luxo, e muitas vezes de querermos ser aquilo que nem somos. Às vezes queremos fazer da tripa coração para parecer sermos aquilo que nem somos, e aí pecamos mais ainda. Não queremos viver como os ímpios vivem, como diz Paulo, tendo aquilo que comer, o que vestir, que sejamos alegres na simplicidade, alegres com aquilo que Deus nos dá, meus irmãos. Não sejamos ingratos, não olhemos para a direção errada, invejando a bonança dos ricos e esquecendo de agradecer aquilo que Deus tem nos dado, ainda que seja pouco, mas Deus lhe deu. Agradeça a Ele, não seja ingrato, não seja ingrata, não inveje, mas agradeça, porque é pouco, mas é Deus que tem lhe dado, é Deus que tem lhe provido, é Deus que lhe tem sustentado. Não sejamos ingratos com Deus, não sejamos ingratos. No momento da aflição e da angústia, olhemos para Deus, olhamos para quem nós somos diante de Deus, e nós somos povo dele.
Nós somos povo eleito de Deus. Apesar de tudo, de que sermos quem somos, pecadores miseráveis que nada merecemos de Deus, nós somos eleitos por Ele, nós fomos escolhidos por Ele. Nós podemos dizer que somos povo dele. E isso é privilégio para nós. Privilégio. Mas o problema é que nós queremos medir as coisas deste mundo com a régua deste mundo. E a régua deste mundo é riqueza, saúde, luxo, ostentação. E aí medimos o outro e a nós mesmos por esta régua. E quando fazemos isso, nós pecamos contra Deus. Porque aí nós iremos acusar Deus de ser injusto por não termos aquilo que nós julgamos que Deus deve nos dar. Porque o ímpio também tem. E esse era o problema de Asaf. Era essa inveja e esse julgamento de achar Deus injusto por ele não ter a vida que o ímpio tinha. Mas ele olhou para a direção certa. Ele olhou para Deus. Ele olhou para a perspectiva da eternidade. E tudo mudou na cabeça dele. E ele atentou que o melhor ele já tem, que é a garantia da vida eterna em Cristo Jesus, que nós já temos. Isso deve gerar em nosso coração alegria. Alegria. Não achemos que Deus não vai punir os ímpios. Ele vai, meus irmãos. Do tempo certo, estes que nós achamos que estão vivendo as custas aí muitas vezes da corrupção, como temos muito no Brasil ainda, vivendo as custas de hospitais que não têm muitas vezes remédio, médicos, escolas caindo aos pedaços. Esses homens um dia estarão, se não se arrependerem e confessarem Jesus como seu Salvador, estarão de frente com o juiz dos juízes. Desses juízes eles não poderão se salvar, e eles serão punidos, meus irmãos, e eles serão punidos. A justiça de Deus há de vir sobre eles, pode ter certeza, Em meus aflições da vida, em meio às angústias desta vida, meus irmãos, lembrem de uma coisa: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono do universo não está vazio. O nosso Deus reina, Ele está no controle de todas as coisas, e nada passa na nossa vida sem que seja vontade de Deus. É por um bom propósito, pode ter certeza. Foi um bom propósito na vida de Asaf, para ele perceber que o tesouro maior desta vida ele já tem. Ou seja, as aflições na nossa vida são sempre para um bom propósito. Deus as utiliza sempre para um bom propósito. Não esqueçam disso. É Deus que está no controle de todas as coisas, ainda que possa sair aparentemente do nosso controle. Jamais sai do controle do Senhor. Então, em meio às aflições desta vida, em meio às possibilidades de você ser tentado a acusar Deus de ser injusto, ser tentada a acusar Deus de alguém que deveria dar aquilo que você acha que merece. Quando você pensar assim, lembre de uma coisa: você não merece nada de Deus, absolutamente nada. E tudo que temos, que provém de Deus, até o ar que respiramos, demonstra para nós, assim como Asaf diz logo no início do seu salmo, que Deus é bom. Deus é bom. Apesar das nossas aflições, Deus continua sendo bom. Nós não merecemos nada de Deus. Essa é a grande verdade. E Ele é bom e misericordioso. E a sua bondade e misericórdia se revelaram principalmente na cruz do Calvário. Ele deu para nós o melhor dele, que era o seu próprio Filho. Sacrificou o seu Filho em nosso lugar, quando nós éramos inimigos dele. Ele já deu o melhor dele. Ele já deu o seu Filho. Jesus já morreu por nós, e por causa disso nós temos garantia da nossa salvação nele. Lembremos disso: o melhor de Deus é o próprio Deus, é a salvação para as nossas almas, porque ainda que pudéssemos desfrutar de tudo que esse mundo pode nos oferecer de bom e melhor, se não tivéssemos Deus, de nada valeria. O melhor é ter Deus, ainda que seja no meio das aflições e das angústias desta vida. O melhor é ter Deus. Que possamos nos lembrar disso, e em meio às aflições da nossa alma,
olhar para a direção correta, olhar para quem somos diante de Deus. Somos alvos da sua graça, para o que temos diante de Deus, e temos a salvação em Cristo Jesus. Isso é o suficiente para sermos alegres, contentes e satisfeitos no Senhor. Que Ele possa direcionar os nossos corações para o lugar certo, nesses momentos em que somos tentados a chamar Deus de injusto e a queremos virar as costas para Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que ela possa cair como boa terra em nossos corações e produzir frutos, ó Pai, para a Tua glória. Que Tu possas, Senhor, em nome de Jesus, nos fazer lembrar daquilo que aprendemos aqui nessa noite, a olharmos para a direção correta em meio às nossas tribulações e angústias da alma. Não olhar para a vida dos outros ímpios, dos ímpios, que aparentemente vivem uma vida melhor do que a gente, Senhor. Mas olharmos para quem eles são diante de Deus, e eles são ímpios, injustos. E olharmos para quem somos diante de Deus, e somos justos, declarados justos diante de Ti por causa de Cristo. E por isso nós temos a garantia da salvação em Ti, Senhor. Isso deve gerar alegria no nosso coração. Olharmos para a eternidade. Porque ainda que vivamos, ó Pai, uma vida de sofrimento neste mundo, toda dor neste mundo é uma dor passageira. Porque um dia estaremos, Senhor, desfrutando da Tua presença plenamente. E onde reinará nos novos céus e nova terra justiça e paz, a verdadeira paz, onde não haverá mais tristezas, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais inveja, Senhor, mas somente justiça e paz, gozo, alegria, felicidade plena eternamente, Senhor. Que possamos olhar para esse grande dia e ansiar esse dia, como cantamos aqui nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque enquanto o Senhor não vier, Senhor, em nossas vidas, aflições e tristezas, Senhor, farão parte dela. Mas glórias a Ti, que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.